de academia. Só a Stephanie. E aqui agora é só praia. O que é isso aqui, gente? Negócio chique. Tchalá. Meu Deus, é glamurosa, hein? Olha isso, gente. Menina. Calma aí que a gente vai ficar... Como é que é isso? Não sei. Calma aí, gente. Calma aí. Vou botar em mim. Tira a print depois. Não, tira a print. E a gente tá pedindo a camisa nude. Calma A aí. camisa nude. Camisa nude? Eu não posso nem virar de quadro. É tua filha, Filha da mãe, calma aí, gente. Aí bota esse negócio aqui. Olha, eu sento aqui. Menina! Não posso, só vou ver se eu posso virar de costa. Calma aí. Que é isso?